Você já deve ter chegado no final do mês e se perguntado para onde o seu dinheiro foi. Bom, e a resposta para isso é muito mais simples do que você imagina. Você deve se perguntar o que aconteceu, se você gastou demais. Às vezes você faz até as contas lá, viu que não gastou tanto assim, mas você ainda se pergunta o que aconteceu com o seu dinheiro. Bom, existe uma regra que aponta tudo isso que está acontecendo com você. Jonatas, eu vou ter que comprar um curso para eu aprender a me organizar financeiramente? Não, nessa aula você vai aprender como você se organiza financeiramente de forma bem simples. Uma regra que já vem sendo aplicada há anos, a gente está falando mais de 1000 anos que essa regra já vem sendo usada. E essa regra eu vou passar hoje para vocês aqui, é a regra que eu passo nas minhas consultorias financeiras. E a gente chama essa regra de 70, 15, 10, 5. O que é essa regra, como é que ela funciona, e eu vou já te explicar, não precisa se preocupar. Bom, a gente vai começar com os 70%. O que é que significa esses 70%? É 70%. Significa custo de vida, ou seja, 70% vai ser o seu custo de vida, moradia, alimentação, transporte e contas fixas. O que isso quer dizer? Por que essa regra existe? O que ela vai ser aplicada? Bom, se toda vez você chega no final do mês, ou as contas estão altas demais, ou seu custo de vida está alto demais, é porque você não colocou limites em alguns lugares. Ou seja, essa regra vai servir para você colocar limite. Até quanto você pode adquirir de dívidas, quanto você vai destinar para investimentos, quanto você vai destinar para sua reserva de emergência e quanto você vai poder gastar no mês. Ou seja, essa regra vai ser meio que uma limitação para o seu salário, para você não sair gastando tudo avulso e não sobrar nada no final do mês. Por isso que temos essa regra. Continuando, o 70% é o seu custo de vida. Imagina comigo, você recebe 30 mil reais e você já deve ter visto alguém que recebe muito bem, mas ainda continua endividado. Bom, se você recebe 30 mil reais, você tem a maior probabilidade de ficar mais endividado do que quem recebe um salário mínimo. Por quê? Existe um ditado que diz que quanto mais você aumenta o seu salário, mais o seu custo de vida tende a aumentar também. E as pessoas normalmente não sabem controlar esse aumento. E como é que a gente controla? Com esse custo de vida. Bom, ou seja, se você tem 30 mil reais, eu quero que você pegue o seu salário e vou usar aqui 2.500 reais. Você tem 2.500 reais, você vai multiplicar por 0,7. O resultado que deu é o que você vai usar para todo o seu mês. Ou seja, sua moradia, a sua alimentação, o seu transporte e as contas fixas vão estar inclusas nesses resultado aí. Ou seja, 1.750 é o que você vai poder usar durante seu mês. Jonatas, mas isso é muita pouca coisa, porque eu tenho 3 filhos e eu tenho uma mulher, eu acabei de me casar, eu moro com minha namorada. Enfim, você pode ter esse monte de coisa que pode estar acontecendo na sua vida. E é justamente por isso que você precisa fazer entrar dinheiro todo mês na sua conta. E calma que na frente aqui no canal vai ter vídeo de como fazer renda extra e vou te dar um monte de opção de renda extra para você. Mas você deve se perguntar que isso deve ser muito difícil. Você afirma isso, você fala que é muito difícil você viver com um salário desse. Mas caso você não tenha olhado para o seu salário, se você pegar uma planilha financeira e botar tudo no papel e observar que seu salário está totalmente bagunçado, você vai observar que você está pagando com seu custo de vida as suas dívidas, você nem tem reserva de emergência, você nem investe uma pequena porção do seu salário. Ou seja, você vai observar que tudo isso virou uma bagunça. E é por isso que a gente divide o salário em partes. E os 15%? Os 15% são destinados às suas dívidas. Ou seja, esses 15% vão ter que estar limitados somente às suas dívidas. Suas dívidas têm que atingir 15%. Quanto você que recebe 2.500 pode adquirir de dívidas? Até 375 reais. Se tiver acima disso, você tá com limite de dívidas extrapolados. Ou seja, você tá tendo mais dívidas do que o seu salário pode pagar. E é assim que a gente, que é consultor financeiro, mede como você pode adquirir tanto de dívida, quanto você tem, se você tá extrapolando o limite. E é por isso que os assessores utilizam dessa regra e você tem que utilizar dessa regra também. Bom,
Jonatas, e se eu tiver mais do que isso? Aí você vai entrar em contato com o seu credor, com o seu pessoa que você tá tendo uma dívida ali e negociar essa dívida. Porque se tiver extrapolado, você vai estar tirando do seu alimento. Você vai estar tirando de alguma coisa que você poderia dar para os seus filhos, enfim. Você está tirando de alguma parte do seu salário todo final do mês. E os 10%? Os 10% são destinados à sua reserva de emergência. Ou seja, toda vez que você receber o seu salário, retira 10% e joga para sua reserva de emergência. Se você recebe R$ 2.500, você vai tirar R$ 250 e colocar na sua reserva de emergência. Esse é o valor seguro do seu salário. Ou seja, você não está tirando valor extraordinariamente caro assim para botar. Não, é um valor seguro para você colocar dentro da sua reserva de emergência. E os 5%? 5% são destinados aos seus investimentos. Ou seja, você vai pegar ali os seus 5%, no caso, para quem recebe R$ 2.500 a R$ 125 e jogar para sua carteira de investimentos, enfim, para onde você investe, para o que você vai fazer, não importa, você vai destinar aos seus investimentos. E por que essa regra funciona tão bem? Simplicidade, qualquer pessoa consegue aplicar essa regra. Traz equilíbrio financeiro e você tem noção do seu futuro, você consegue planejar suas férias, você consegue planejar o seu futuro, consegue planejar os seus planos ali, qualquer coisa que você tenha, de uma forma bem mais controlada. Evita muita dívida descontrolada. Você pode ter dívidas até esse certo ponto. Caso você ultrapasse isso, você está extrapolado em dívidas. Ensina a viver com menos do que se ganha. É o que você tem que fazer na educação financeira. Nós, consultores financeiros, sempre dizemos aos nossos clientes: viva com menos do que você ganha. E tem algumas pessoas que aplicam essas regras e até tem algum resultado, mas cometem alguns erros bestas, mas que são erros que tendem a ser pautados aqui nessa aula. Ignorar as dívidas atuais e continuar parcelando tudo, ou seja, se você tem dívida, conte a partir da dívida que você tem, não pense nas dívidas que você vai adquirir, com as que você tem agora. Irei investir antes de montar a reserva de emergência. Observa que alguns consultores financeiros, o que eles fazem? Você primeiro monta 3 meses, 5 meses de reserva de emergência e só depois você começa a investir. Não, essa regra ela tem tanto para você investir e montar a reserva de emergência. Gastar mais do que 70% e achar que vai compensar depois. Não, vai por mim. Isso não vai compensar depois, porque você sempre vai entrar no vermelho no final do mês. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido muita coisa. Abisque e anote de novo. Caso você tenha ficado em alguma parte, dúvida em alguma parte, volta, assiste novamente para você tirar todas as suas dúvidas. E é isso, te espero no próximo vídeo. Valeu!